Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Com a graça de Deus, estamos hoje não, nessa semana completamos 6 meses desde a postagem do primeiro vídeo. São 6 meses que iniciamos esse projeto, essa proposta de desenvolvimento, de apresentação de uma proposta de espiritualidade que envolva todo ser, todo indivíduo, conforme nos ensina a palavra de Deus. Em tudo estamos gratos ao Todo-Poderoso pela maneira graciosa com que Ele nos tem sustentado, abastecido, fortalecido, e estamos agora dispostos a darmos continuidade a esse projeto. Esses primeiros 6 meses foram um período bastante interessante, devido a todas as dificuldades que todos nós enfrentamos ao longo deste ano e também do ano passado, por tudo que temos vivido e por tudo ainda que estamos prestes a experimentar por esses dias. Então, iniciamos uma etapa agora de consolidação das bases que nós lançamos, não haverá nenhuma novidade por enquanto. Será uma fase de avançar nas perspectivas, né, nas propostas, seguindo as balizas, os marcos, as doutrinas, os objetivos até aqui, então, apresentados. Nós temos como texto para essa fase de transição, para essa fase de desenvolvimento ou consolidação, separamos alguns textos da palavra de Deus. O primeiro é de Josué, Josué capítulo 1, os versículos do 1 ao 9. Vamos à leitura. Logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente, tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e nem te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Graças a Deus pela sua palavra e que Ele nos abençoe na nossa meditação nesse instante. Eu sou daqueles que acredita, e tenho certeza que a própria história assim o demonstra, que Deus tem a pessoa certa para a missão que Ele estabelece. Acontece que nas mais várias ocasiões das nossas vidas nós somos tentados a acreditar que outro seria a indicação, a escolha mais adequada. O próprio Moisés havia relutado muito em obedecer ao chamado de Deus. Lembrando na vida de Moisés que ele foi milagrosamente salvo do Nilo, criado sob a proteção de uma das princesas da família do faraó, né? Disse que 40 anos de vida de palácio, vida palaciana, vivendo como um príncipe, e na idade já adulta, bem adulta, né? Ele resolveu ver de perto a situação que enfrentavam os irmãos dele, não concordou, se rebelou, tentou tomar uma atitude, tirou uma vida, ficou com medo pela própria vida e acabou fugindo. Passou 40 anos na região de Midian, sob os cuidados
do sacerdote daquela região, Jetro, que acabou se tornando sogro de Moisés. Aos 80 anos, Deus o chama para a missão. E nessa idade, Moisés estava relutante, mas acabou obedecendo a Deus. E o que Deus realizou através de Moisés, nos 40 anos de vida que Moisés teve, de serviço pleno e absoluto a Deus, foi algo fantástico, foi algo totalmente extraordinário. Moisés, inigualável, incomparável em todos os feitos, em toda a maneira como ele administrou o povo de Deus nessa fase de transição da escravidão para a posse da terra, que acabou consumindo os 40 últimos anos da vida de Moisés. E o povo está acampado do lado de cá do Jordão, precisando atravessar o rio e dar início ao processo de tomada daquela terra. Algumas pessoas não gostam desse texto de batalha, de luta, de morte, de extermínio, mas era a realidade da vida daqueles dias. Tá? E a realidade do fato de que Deus controla todas as coisas. Deus governa os governantes, as nações. Não estou tentando justificar as atrocidades, as várias condutas e comportamentos equivocados, mas Deus é soberano, Deus está acima dos soberanos da terra. Deus controla até o arrogante. Foi como o Senhor Deus disse para Faraó: foi por isso que eu te coloquei aí, sabendo que você resistiria às minhas ordens, sabendo que você resistiria aos profetas que eu enviei, sabendo que você resistiria aos milagres que eu realizei, porque através do coração duro, arrogante e presunçoso de Faraó, Deus manifestou o seu poder para o povo dele e para todos os povos daquele período, daquela história. Todos ficaram sabendo que o Deus que libertou os judeus do Egito é Deus poderoso e muitíssimo poderoso, e que nem mesmo Faraó, com seus exércitos ou com suas divindades, foi capaz de resistir ao mandamento, à ordenança de Deus. Nós não temos maneira de saber como Deus exerce esse controle, esse domínio absoluto. Para nós, algumas situações se mostram evidentemente absurdas, se mostram terríveis, né? Se mostram totalmente contrárias à palavra de Deus. Mas quando nós iniciamos o nosso trabalho através do livro de Apocalipse, é para deixar bastante claro que o livro de Apocalipse, Jesus se revela à igreja, Jesus se mostra como Senhor, como soberano de sua igreja, para dizer exatamente o mesmo, que ele, o nosso Senhor Jesus, ele é Senhor, ele é soberano, ele está no controle. Ele está no controle das nossas vidas, ele está no controle das igrejas, ele está no controle de toda a terra. Não parece? Não parece. E desde quando nós somos chamados para vivermos em função daquilo que é aparente? Desde quando nós temos o direito de nos acomodarmos à aparência, às situações, às declarações de outros, às palavras de outros, às decisões de outros, a caminhos escolhidos por outros, que não o caminho escolhido e estabelecido pelo nosso próprio Deus, Senhor e soberano? Em momentos de dificuldade, em momentos de transição, em momentos de consolidação, nós somos chamados à verdade de que tudo que precisamos para realizarmos aquilo que Deus determinou para as nossas vidas está em nós ou próximo a nós. Josué agora é aclamado líder. Moisés morreu. Moisés, o grande homem, o profeta, o porta-voz de Deus, aquele cujo rosto, ao sair da presença do Senhor, resplandecia devido à comunhão que ele tinha, na presença dele, junto à glória do Eterno. Moisés morreu, porque Moisés é homem. Homem como todos os outros homens. Moisés não é um homem acima
do normal, não é um homem sobrenatural, não é um super-homem, é um homem. É um homem divinamente preparado através da história. O conhecimento, a sabedoria, a erudição dos palácios, a vida dura das regiões desertas, o cuidado e a administração de rebanhos, de pessoas, uma vida sendo preparada, uma vida sendo lapidado, uma vida sendo moldado para um momento muito específico, e ele correspondeu. E ele acabou se submetendo, ainda que relutante no início. Ao longo das nossas vidas, nós somos levados a tomarmos decisões. Decisões essas que marcam, se não toda a nossa jornada, se não toda a nossa trajetória, pelo menos alguns períodos subsequentes. Porque vivemos em função daquilo que acreditamos e daquilo que decidimos viver. Como decidimos viver. Coragem, força, determinação, garra, vontade, ousadia, isso é natural ao espírito humano. Deus não pediu para Josué ser corajoso e determinado como um anjo dos céus. Deus pediu e ordenou a Josué para ser forte, corajoso, destemido, como podem ser os homens. Deus não exige dele nada que ele não fosse capaz de realizar e também nada que o próprio Deus não estivesse disposto a realizar através da vida dele. E Josué corresponde. Josué corresponde. Josué não é um novo Moisés. E Josué nunca tentou ser um novo Moisés. Talvez na vida de algumas pessoas a grande dificuldade é que a pessoa está tentando se equiparar, equivaler ou agir como se fosse outro indivíduo, tentando suprir a falta que fará este, aquele, aquela. Não, nós não temos. Nós não temos conosco esta obrigação. Nós não vivemos e existimos para suprir a lacuna deixada por outras pessoas. Porque Moisés foi o grande líder, o grande libertador, foi o grande legislador, foi o grande organizador. Mas o Deus de Israel é muito maior do que Moisés. E agora Deus levanta Josué para uma jornada, para um trabalho, para as batalhas para as quais ele se preparou ao longo da sua vida. Na escravidão no Egito, 40 anos sofrendo debaixo da organização do Egito, vendo a maneira como eles eram humilhados, escravizados. 40 anos acompanhando Moisés pelo deserto, vendo a capacidade de legislação, de administração, a submissão a Deus, a disposição em subir montes, descer montes, falar com o povo, levar as reclamações do povo a Deus, trazer a resposta de Deus ao povo. Moisés, Josué acompanhou os 40 anos do ministério, do serviço de Moisés com dedicação absoluta. Tanto que alguns textos da Bíblia declaram que Josué não se apartava da tenda que Moisés armava fora do acampamento para estar em comunhão com Deus. E Deus orienta Josué de uma maneira bastante específica, que o livro da Torá, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. E alcançarás bom êxito. Até que ponto, de fato, nós temos concordado e acordado com Josué no tocante a essa responsabilidade, a esse compromisso, a essa determinação da palavra de Deus, para que não nos apartemos da palavra de Deus, para que dediquemos tempo, para que dediquemos energia, para que dediquemos vontade, amor, coração ao estudo, à meditação, à contemplação da palavra de Deus. Até que ponto? No mundo de hoje, com as ferramentas, principalmente com as ferramentas de
de comunicação, chamadas essas mídias sociais, internet, a facilidade que dispositivos eletrônicos encaminham mensagens e textos é bastante interessante. É possível você gravar lá, programar no seu computador ou no seu computador pessoal, que é o celular, é um computador, programar o recebimento, o envio de mensagens diárias, textos diários, né, que uma ferramenta eletrônica disponibiliza, né? Antigamente existiam umas caixinhas de promessas, né? A, a- as pessoas tinham umas caixinhas com alguns cartões, com alguns textos bonitos da Bíblia. Como um desses daqui, por exemplo, ó, ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes, né? Essa outra aqui, ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. É um texto muito bonito, é um texto fantástico, impressionante. Então, as caixinhas de promessas tinham esses textos com as promessas, algumas promessas retiradas de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. As ferramentas eletrônicas não fazem nada diferente do que aquela caixinha de promessas fazia, né? Procurando textos, alguns comentários, ah, alguns trechos de sermões, né? Algum material preparado especificamente para você entrar na atmosfera da promessa de Deus para a sua vida. Tá? Mas não é isso que Deus está falando. Não foi isso que Deus ordenou a Moisés. Não foi isso que Deus ordenou a Josué. Ele disse: esteja sempre nos teus lábios, a palavra da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite. Dia e noite. Nas promessas de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus através dos homens, no sucesso, no êxito e no fracasso, nos erros, nas derrotas, nas humilhações também. Quando se fala do grande livramento que Deus realizou para o povo hebreu, o povo judeu, isso não foi senão depois de 400 anos de privação, de escravidão, de sofrimento, de humilhação. Não estavam fazendo turismo no Egito. Quando foram para lá, a família de Israel, a família de Jacó, quando foram para a terra em que José havia sido vendido como escravo, e na condição de escravo ele alçou a vice-rei do Egito, mas ainda assim, sem ser dono da própria liberdade, sem ser dono, sem ser senhor, sem que fosse senhor sobre a própria vida. Quando a família dele foi para ele, para o Egito, o faraó se alegrou, porque agora a sabedoria de José permaneceria com o Egito. E a sabedoria de José era interessante para os egípcios, porque nós vemos que os impérios normalmente se emburrecem, se embrutecem. Né? Todo o ambiente de corte, de grandeza, de realeza, de suntuosidade, de majestade, acaba se acercando de bajuladores, de preguiçosos. E você precisa de pessoas hábeis e competentes para a administração, para o trabalho, para a própria conservação e manutenção. E Josué foi uma bênção para o Egito. O Egito, o Egito acabou se tornando um desgosto, um sofrimento na vida do povo de Deus. O Egito não retribuiu à altura do favor que recebeu de Deus. No Egito nós vemos a ingratidão para com os descendentes daqueles que fizeram, que ajudaram a fazer da nação do Egito na época a grande nação. No momento de maior dificuldade que aquela região passava, né? Hoje se fala de preocupações com mudanças climáticas, naquele período fica evidente, porque desde os dias de Abraão havia períodos de seca prolongada, né, naquela região. Então, um momento de mudança climática, o clima estava mudando, mas o Egito foi beneficiado por Deus pela natureza da terra, pelo rio Nilo, pelo grande rio Nilo. O rio Nilo é o rio da vida para aquela região, para aqueles povos. E a capacidade administrativa de José, a capacidade que ele teve para ajudar a organizar,
né, a administração do Egito ajudou aquela nação, aquele povo. Eles retribuíram escravizando, escravizando, humilhando, né, e depois de algum tempo, por medo, determinando a morte de todo menino que nascesse. A morte de todo menino. Queriam manter o povo na escravidão, mas não queriam que o povo, de alguma maneira, pudesse se tornar forte para pleitear a própria liberdade. Aí o nível de maldade ultrapassa tudo que se possa imaginar. E é nesse ambiente de condenação dos meninos recém-nascidos que Moisés é preservado, já ali mostrando o poder de Deus. Foram 400 anos. Foram 400 anos de escravidão que Deus já havia pré-anunciado para Abraão. Que os sábios entre os judeus já sabiam disso, porque a palavra de Deus, ainda que não escrita, já havia uma tradição oral, já havia um conhecimento, já havia uma busca, uma dependência. Porque quando Moisés chegou no Egito, havia sabedoria, havia sábios entre os judeus que reconheceram nas palavras dele, nos atos dele, o agir do verdadeiro Deus, do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Agora é a vez de Josué. Agora é a vez de Josué. E Josué não é nada parecido com Moisés, porque Josué não será um legislador. Josué será o grande, o brilhante general de um exército formado ao longo de 40 anos no deserto. E, pasmem, até hoje a estratégia de Josué é elogiada pelos especialistas em batalhas, em guerras, né? A estratégia de invadir pelo meio, dividir para conquistar. Um dos primeiros registros que nós temos aqui é de Josué. Então nós vemos com Josué, nós vemos através da vida de Josué, que nós também somos preparados por Deus, moldados por Deus, para a tarefa que Ele reservou para as nossas vidas, seja ela qual seja. Nem todo mundo tem que ser um legislador, nem todo mundo. E também não há espaço. Não há espaço para tantos legisladores, não há espaço para tantos estadistas, não há espaço para tantos generais de exército no mundo todo. Mas há espaço para a paternidade, há espaço para a maternidade, há espaço para ser irmão, há espaço para ser filho, há espaço para ser profissional competente, há espaço para ser um cristão dedicado, há espaço para a fidelidade a Deus, há espaço para amar ao próximo. Há uma infinidade de possibilidades para que as nossas vidas sejam úteis, sejam instrumentos vivos nas mãos do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Momentos como nós estamos vivendo hoje, momentos difíceis, muito difíceis, mas nunca foram de fato fáceis. Não, não para a maioria de nós que vivemos aqui no Brasil. Nunca foi nada tão fácil, nunca existiu essa facilidade toda que alguns estão falando por aí. A vida sempre foi difícil. E sempre teremos momentos difíceis. Vamos superar esses momentos difíceis já agora? Vamos, é claro que vamos superar. Vamos superar, sim. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. As portas da vida, as portas do trabalho, as portas da oportunidade vão se abrir de novo. A nossa vida vai ser resgatada desse sofrimento, dessa dor e dessa angústia, mas nós precisamos estar conscientes de que o mal está aí, de que a maldade do mundo, a realidade do mal, do inferno, das trevas estão aí, e estão à solta, e está bastante à vontade. Os inimigos de Deus, os inimigos da verdade, estão muito tranquilos, estão muito confortáveis com um ambiente social, político, econômico e religioso que se estabeleceu no Brasil. Os falsos amigos estão aí, os falsos irmãos estão aí, os falsos profetas aumentam a cada dia, os falsos apóstolos.
Mas nada disso deveria soar como novidade para nós. Nada disso deveria soar como novidade para quem ama a Deus, para quem ama a sua palavra. Você, você como eu, pode estar até entristecido por uma ou outra pessoa, né, por este ou aquele indivíduo que você ficou sabendo, mas era uma pessoa tão fiel, tão leal, tão dedicada. Primeiro, o que nós já falamos, você não sabe. Nós não sabemos, eu não sei, você não sabe, não tem como saber. Só Deus é capaz de sondar o coração humano. Só Deus é capaz de sondar a motivação última do indivíduo, lá no íntimo do seu ser. Nós não somos capazes. Nós vivemos, nós analisamos, nós julgamos e nós decidimos conforme aquilo que o Espírito de Deus nos ilumina e conforme que nós sabemos que a palavra de Deus nos orienta a saber. Não adianta ficar tentando adivinhar. Toda traição é doída. Só existe traição onde existe confiança. Só existe, só existe a dor, o sofrimento do ser traído, de ser abandonado. Eu não falo só do casamento, eu falo das amizades, eu falo dos projetos, das sociedades, né? Depois de uma longa caminhada juntos, a pessoa te trai, te apunhala pelas costas, né? Leva parte do patrimônio, debanda com parte do dinheiro, arruína a empresa. As famílias também são assim, nos casamentos também são assim, as relações humanas também são assim. São todos esses exemplos de momentos difíceis, momentos de uma transição que muitas vezes não é a que nós desejaríamos. Seria muito mais fácil se a terra tivesse abandonada, vazia, o povo fugido por causa de feras, de tempestades, de animais, de guerras, de pragas. Não, mas havia gente na terra e gente disposta a lutar pelo que era delas. E ao povo de Deus foi ordenado que lutasse por aquilo que Deus havia estabelecido para eles, dado para eles, ordenado para eles, porque é a vontade de Deus e a vontade de Deus sempre acaba prevalecendo. Sempre acaba prevalecendo. Em momentos de crise, em momentos de angústia, em momentos de incerteza, nós precisamos fortalecer a nossa mente, o nosso espírito, principalmente, na minha opinião, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. É a única que é eterna. É a única que é imutável. É a única que não volta atrás. É a única palavra, é a única mensagem que não esconde de nós a dor, o sofrimento, a angústia, a aflição, o mal que há no mundo, as trevas que há no mundo, as traições que há no mundo. A palavra de Deus nos prepara para a realidade da vida. A palavra de Deus não nos permite viver como se estivéssemos experimentando um conto infantil, um conto de fadas, como se dizia antigamente. A palavra de Deus não promete para nós, como houve no passado uma programação de televisão chamada A Ilha da Fantasia. As pessoas que tinham recursos, dinheiro por algum motivo, ao chegarem naquele ambiente meio mágico, meio místico, meio sei lá o quê, tinham seus sonhos realizados. Era uma ilha onde se tinha lá as pessoas que realizavam os sonhos dos outros. Então, a pessoa, por algum tempo, por algum período, vivia a sua fantasia. Não, não. A Bíblia não nos promete absolutamente nada disso. A Bíblia nos promete, a Bíblia nos garante a fidelidade de Deus. A Bíblia declara que Deus é fiel, fiel a quem? Fiel a si mesmo, fiel à sua palavra, fiel ao seu propósito, fiel ao seu projeto. Deus é fiel à sua lei. Deus é fiel aos seus princípios. Deus é fiel a tudo aquilo que ele nos ensinou, porque ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. E ele estabelece e ele nos ensina como vivermos de acordo com a palavra dele. Em Josué, nós descobrimos que tudo que nós precisamos para vivermos uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida de bom êxito, está em nós. E o que não está em nós está na palavra dele.
E o que nós achamos que não existe em nós, a palavra de Deus gera em nossas vidas aquilo que nós precisamos para obedecermos à palavra de Deus. Força, coragem, determinação. Como Josué poderia ser tão forte e corajoso? Ele aprendeu com Deus, ele aprendeu vendo o agir de Moisés, ele aprendeu acompanhando Moisés, mas agora ele não tinha mais Moisés, mas ele tinha diante dele a palavra de Deus. A meditação, a oração, a dedicação cria espaço para que o Espírito Santo gere em nossas vidas tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos desenvolver para cumprirmos o nosso propósito, a nossa missão, o nosso projeto, o nosso trabalho, o nosso viver, seja ele qual for, do casamento, a, a família, o emprego, a jornada de vida, a jornada de vida. Não é só uma questão de vencer no sentido, fiquei rico, fiquei famoso, fiquei sábio, fiquei santo. Não. A vida vitoriosa proposta em Cristo Jesus é a vida vivida em comunhão com Ele, a palavra viva, na dependência dele, de maneira que ele gere em nós uma nova vida, uma vida capaz de cumprir as ordenanças e ter pleno prazer na palavra de Deus. O Evangelho de Mateus também apresenta essa parte da realidade aqui que eu falei que Deus nunca esconde absolutamente nada de nós. Quando nós falamos do Sermão do Monte, todos amam o Sermão do Monte, eu tenho alguns livros sobre o Sermão do Monte, mas o Sermão do Monte apresenta a possibilidade de felicidade independente das circunstâncias da vida. Se as circunstâncias da vida, se esse momento da sua vida, se esse momento do nosso viver não expressa necessariamente a situação, o ambiente ou as condições que nós julgamos ideais ou necessárias ou compatíveis com a fé que nós professamos, alegre-se. Aceite a alegria do Espírito Santo. Seja verdadeiramente feliz em saber que Deus é fiel, que Deus tem o controle, que Deus tem o domínio da sua vida. Não estou dizendo para desistir. Eu estou dizendo que nós cristãos não temos o direito de esperar a realização para somente depois de realizado aquilo que nós queremos ou que sabemos que devemos fazer ou que aguardamos para a nossa vida, sermos felizes, alegres e satisfeitos. Não. Bem-aventurados, verdadeiramente felizes, são os pobres em espírito, porque o reino de Deus já nos foi prometido. O reino de Deus já nos alcançou através de Jesus Cristo. Bem-aventurados, verdadeiramente felizes os que choram, porque serão consolados. O Consolador, o Espírito de Deus, já habita na igreja, já habita em nossas vidas, no nosso ser, já nos conduz à alegria, à paz. O Senhor Deus já está enxugando dos nossos olhos toda e qualquer lágrima. Nenhum sofrimento nosso é oculto aos olhos de Deus. Por isso podemos ser verdadeiramente felizes. Verdadeiramente felizes os humildes, porque herdarão a terra. A terra da promessa é a terra que pertence a Deus. Não é momento de violência, de batalha, de luta. Nós podemos trabalhar com tranquilidade, sabendo que as promessas de Deus se concretizarão, ocorrerão nas nossas vidas, porque nós pertencemos a Ele. Ele não é só Deus e Senhor das nossas vidas. Ele é Deus e Senhor de todo o universo. Não há nada, não há absolutamente nada que seja impossível para Deus no que diz respeito a tudo aquilo que Ele prometeu. Verdadeiramente felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Quando Deus ordenou ao povo que invadisse a terra, que Ele estava retirando aqueles povos, aquelas nações daquela terra e dando aquela terra para os judeus, Deus teve um motivo suficientemente justo. Tempo para arrependimento aqueles povos tiveram. Eu não gosto de entrar no detalhe do que era a vida daquelas nações, daqueles povos. Eu não gosto porque acaba contaminando a maneira de pensar e de agir, e são informações
que não edificam em absolutamente nada. Eu estou no meu programa anual de leitura de novo, cheguei no livro de Levítico, o livro da santidade, né? Na preparação do povo para a conquista da terra e para a permanência da terra, Deus exige o quê? Santidade, santidade. O livro de Levítico é o livro da santidade. O que se exige do povo judeu é que ele demonstre no seu viver a gratidão ao que Deus realizou. A santidade, a santificação é um ato de gratidão. Ao mesmo tempo que é um ato de dependência, de submissão, é também uma demonstração de gratidão. Deus nos deu a vida, Deus nos concede o reino eterno, Deus nos concede a alegria eterna, Deus nos concede a posse eterna da vida, da terra. Por que Ele não pode exigir uma demonstração de gratidão? Ele pode sim, Ele faz sim. Verdadeiramente felizes, plenamente alegres, bem-aventurados, os misericordiosos, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós contemplaremos a glória de Deus, nós veremos o nosso Senhor face a face, o nosso coração se alegrará como nunca nos alegramos em toda a nossa vida, porque a nossa alegria será interminável, o prazer será eterno, a satisfação será por toda a eternidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós buscamos a paz, nós nos empenhamos pela paz, porque a paz com Deus nos alcançou através da fé em Jesus Cristo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, verdadeiramente felizes, sois vós quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Está aqui a trajetória da vida do cristão. É importante você saber que nós cristãos, os cristãos que buscam uma vida de comunhão com Deus, em algum momento nós seremos traídos. Em algum momento nós seremos traídos. Em algum momento nós seremos perseguidos. Em algum momento nós seremos atacados, humilhados, roubados, tal qual foram os judeus. Tal qual foram os judeus. Tá? Nós não podemos ter ilusões com relação a esta vida. Nós não podemos ter ilusão em relação a este mundo. Algumas pessoas estão aí acumulando riquezas, 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 com o objetivo único de garantir um lugar no mundo. Não um lugar no céu, é um lugar no mundo. Garantir algum tipo de segurança, algum tipo de barganha, caso a situação piore, caso se perca o controle, caso o ódio se levante, caso os inimigos de Deus estabeleçam algum domínio, principalmente os principais inimigos de Deus hoje em dia estão entre aqueles que se apresentam como religiosos, né? Que falam de uma fé que nunca demonstraram em suas vidas, né? Que falam de um poder que nunca experimentaram, falam de uma verdade a qual eles nunca se submeteram, falam de uma comunhão que eles abandonaram há muito tempo. Querem o poder do mundo, querem o poder do Estado, querem o poder das armas, querem o poder dos exércitos, querem o poder dos poderes humanos, né? Querem os poderes executivo, legislativo e judiciário. Esse é o poder que eles conhecem, esse é o poder que eles querem. Do poder de Deus, do verdadeiro poder, da atuação, da unção, do mover do Espírito Santo, eles abandonaram há muito tempo. Eles trocaram o poder de Deus, a graça de Deus, pelos favores humanos. E a situação pode, em algum momento, ela irá piorar. Tá? Em nome do quê? Em nome da falsa justiça, em nome da falsa moralidade, em nome do falso bem-estar. Tá? Os inimigos de Deus usarão de
todos os artifícios possíveis para escravizarem o povo de Deus novamente. Usarão. Então você precisa saber que na sua vida, em algum momento, o seu amor a Deus, a sua entrega a Deus, o seu temor a Deus, a sua dedicação ao Altíssimo, a sua disposição em viver e não abrir mão dessa comunhão com o Todo-Poderoso, redundará em perseguição. E o caminho da perseguição, o próprio Senhor Jesus já disse. E ao invés de permitir que nós nos desesperássemos, ele diz muito pelo contrário: alegre-se, alegre-se, a verdadeira felicidade está te alcançando, bem-aventurado, verdadeiramente feliz é você. Por quê? Você está sofrendo insultos, perseguições, mentira, todo o mal está sendo dito sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas intenções, sobre o seu caráter. Já está tudo escrito aqui. Mas o que eu faço? Eu quero resgatar. Você não precisa resgatar absolutamente nada. Você foi resgatado pelo Todo-Poderoso. Você foi resgatado pelo Altíssimo. Você precisa de respeito e de amizades como essas? Pessoas que se reúnem única e exclusivamente para destruir, para roubar, para matar, para destruir, agem como demônios, agem como age Satanás, agem como age o príncipe das trevas. Acorda. É você quem precisa acordar. Deus está te concedendo liberdade, Deus está te concedendo vida, Deus te está concedendo a oportunidade, o prazer e a alegria de sofrer por amor a Ele, garantindo que a recompensa é eterna. Se for importante para o Todo-Poderoso te colocar acima de todas essas pessoas, não precisa ficar preocupado, Ele o fará. Ele o fará segundo a graça dele, a misericórdia dele, segundo o poder dele, por ser ele fiel a si mesmo, a sua palavra, a sua promessa. Deus não precisa honrar absolutamente ninguém. Nós é que precisamos honrar o amor de Deus através das nossas vidas e na nossa disposição e nos submetermos a Ele. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Recompensa nos céus, recompensa de Deus, recompensa eterna, recompensa por toda a eternidade. Temos pensado curto, temos pensado breve, temos pensado rápido. Se você olhar para os patriarcas, você perceberá que quando Deus os chama, eles não são mais jovens. O vigor da juventude já estava desaparecendo e mesmo assim Deus o sustenta. Abraão já era um homem lá dos seus 70, 75 anos de idade, quando Deus o chamou. Já não era mais um jovenzinho. E Deus multiplicou anos e anos na vida desse homem enquanto ele permanecia na expectativa do cumprimento da promessa de Deus. Mesmo sabendo que não veria tudo que Deus prometeu, ele viu o nascimento do filho da promessa e se alegrou no nascimento de Isaac, o filho das promessas. Teve vários outros filhos que foram grandemente abençoados por Deus, mas o filho da promessa diz respeito à linhagem do Messias, do Cristo. Não tem nada a ver com riqueza, com autoridade ou com poder. Diz respeito à linhagem da qual viria o Cristo. Isaac peregrinou pela terra. Jacó, o não preferido de Isaac, foi o escolhido por Deus. Foi o escolhido para reinar sobre os outros, para ter domínio, poder e riquezas, para fazer parte da linhagem, estabelecimento da família, do povo, da tribo, da nação, do reino, para a vinda do Messias. Que graças a tudo isso tem o direito legítimo de governar o seu povo. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos em que não sabemos se estamos preparados, nós podemos ficar absolutamente tranquilos, porque nunca estivemos totalmente preparados para
tudo o que pode, tudo o que acontece nas nossas vidas. Algumas pessoas se desesperam, algumas pessoas decidem pelo absurdo, né? Decidem pelo impensável, né? Decidem por desistir de viver e tomam atitudes às vezes drásticas. Eu não concordo com isso. Não é o plano de Deus, não é o propósito de Deus. É muito triste, né? Causa tristeza a todos, acaba afetando negativamente as famílias, os amigos, né? Deixa sobre muitos um sentimento, um pensamento de culpa. Ah, meu Deus, o que eu poderia ter feito? Também fique em paz, você não poderia ter feito nada. Nós não conseguimos prever ou predizer o que pode uma mente doente, abatida, cansada fazer. Mas se você está cansado, abatido, aparentemente desanimado, eu digo para você, não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar com esse sentimento, com essa emoção, com essa aparente privação de energia, de forças, porque isso é perfeitamente normal. Isso acomete a vida de todas as pessoas. Em Deus, em Sua palavra, nós descobrimos que em nós o Senhor Deus pode gerar uma nova energia, uma nova alegria, uma nova disposição de viver, de suportar, de nos alegrarmos e de realizarmos algo totalmente novo, dependendo da graça, da misericórdia, do amor e do poder do Todo-Poderoso Deus. As dificuldades, os sofrimentos, os embates, as traições, as malícias, as maldades já estavam previstas, fazem parte do pacote, fazem parte do plano, tá? Então não há motivo para desespero algum. A carta aos Romanos, eu peguei alguns textos bastante conhecidos, são textos de um movimento de transição em relação a quê? Em relação a tudo na vida. Em relação a tudo na vida, no viver, na família, nos negócios, nos relacionamentos, nos relacionamentos. Às vezes é mais importante perder do que ganhar. Às vezes, perder essas amizades que estão te sufocando, que estão pesando, vai te ajudar a passar pela dificuldade, tá? Esses amigos que são um peso não são amigos. Romanos capítulo 11, 29. Eu gosto desse texto, sempre gostei desse texto, tá? Esse é um texto que não é de difícil interpretação, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Aqui o apóstolo Paulo está falando da fidelidade de Deus para com Israel e para com uma igreja. Depois ia tudo bem no início, até que tudo passou a ir muito mal. E criou-se uma animosidade entre Israel, entre o judaísmo e os cristãos, a ponto de se apresentarem para alguns como se fossem religiões rivais. E não são. É claro que o cristianismo se tornou muitos cristianismos, se bem que o judaísmo também tem várias facetas, tá? Eles mantêm ali o chamado, a vocação, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, tá? Mas nós também temos essa mesma convicção. Estabeleceu-se uma rivalidade, né? Muitos dos estudiosos judeus, quando estão apresentando os textos, os ensinamentos, fazem questão, né? de distanciar do cristianismo. E muitos presunçosos cristãos fazem questão também de, quando da apresentação dos textos, dos evangelhos, tentar distanciar absolutamente do judaísmo. A coisa não é absolutamente assim, tá? A coisa não é assim. A salvação vem dos judeus. Não estou dizendo que nós devamos procurar viver como se fôssemos judeus. Eu entendo isso como até uma ofensa, eu entendo como um insulto. Eu, pessoalmente, como cristão, né, não de origem judaica, como cristão,
Eu vejo aí alguns movimentos, algumas ideias, né? Pessoas preocupadas com algumas vestes, com o vocabulário, com o idioma, com a postura, né? Caricaturas do desenvolvimento do judaísmo rabínico aí, né? Eu entendo como uma ofensa, como um insulto. Para mim, eles não estão respeitando, não estão honrando, né? Estão fazendo como algumas pessoas que dizem ser contra os cultos afro-brasileiros aí, que dizem que não é certo, que não é correto, mas imitam em tudo, nos seus eventos, nas suas reuniões, as práticas, a linguagem, o vocabulário, as danças, os cânticos, as falas, os nomes. Eles usam, manipulam, dizem que estão acima, mas na verdade estão sequestrando uma religiosidade, uma cultura e valores que dizem respeito a outras pessoas. Então, invalidam em relação aos outros, mas quando eles fazem nos seus quintais aí, nos seus saraus, na sua religiosidade, o deles é superior. Então, eu interpreto dessa maneira, né? Esse movimento, o sujeito aparece lá com vestes, com ornamentos, né? Mas quem é esse cara? Não parece um rabino. Não fica nem natural, fica caricato, né? Fica esquisito, né? Você bate o olho e você vê, mas não tá normal isso daí, não faz parte do viver do sujeito, né? Não fica bem no corpo, na cabeça, tá? Parece que ele tá tentando equilibrar uma melancia na cabeça. O que é isso? Né? Para mim não está honrando absolutamente nada, está tentando se apropriar de verdades de uma outra cultura, de uma outra religião. É um caminho que uma grande religião já agiu assim, né? Tentando sequestrar valores e princípios de todas as outras e dizer que tudo é cristianismo e hoje sofre aí as consequências das decisões que tomou ao longo da história. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua palavra. Deus não abandonou Israel. Deus não esqueceu Israel. Deus não chutou Israel para a vala, para o esgoto. Não, de maneira alguma. O propósito de Deus, o plano de Deus para o povo, para a nação, para os judeus, permanece intacto, permanece o mesmo, não vai mudar. O propósito de Deus, o plano de Deus para a igreja permanece o mesmo, não vai mudar. Os cristãos gostam de usar como exemplo negativo sempre a, a história dos judeus aqui. Tá, mas você pega a história da igreja também, os exemplos negativos são tremendos, são muitos, são quase que a maioria. É aqui e acolá Deus sendo fiel, levantando pessoas, homens e mulheres, para que a sua palavra permaneça, para que a sua verdade permaneça, para que a luz da verdade não se apague. Da mesma maneira como que Deus tem cuidado de Israel, Deus tem cuidado da igreja. Tanto Israel quanto a igreja têm um propósito no plano de Deus. Tanto Israel quanto a igreja, quanto todas as nações da terra têm um propósito. Deus não seria Deus se ele cuidasse apenas de um povo, se ele governasse somente a vida de um grupo específico. Não é nada disso. É o propósito redentor de Deus se apresentando através da nação de Israel, propósito redentor esse que se concretiza, que se realiza na nação de Israel e através da igreja é levado ao mundo todo. Israel fez parte desse plano, Israel faz parte desse plano, Israel faz parte desse mover de Deus chamado igreja, e mesmo assim permanece Israel. Se há dificuldades, por que dificuldades? Ah, mas nesses séculos todos, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, de um Deus eterno, de uma verdade eterna. Que garantia nós temos de que as situações não mudam? Mudam sim, mudam sim. Eu sou daqueles que acreditam que o dom, os dons, o chamado e a vocação são
irrevogáveis. Israel é Israel. Alguns gostam de. Tanto que a igreja, em alguns momentos, usou assim, né? Israel de Deus para se apresentar como parte do plano de Deus, como parte do propósito de Deus, como inseridos no projeto de Deus, no decreto de Deus de proclamação do Evangelho do Reino para todas as nações, a proposta de redenção para todos os povos. Até que em um determinado momento, alguém, por afronta, passou a chamar a igreja, ou o caminho, como era chamado da época, de cristãos, ou igreja de Cristo. Alguns textos asseveram as acusações com relação à sinagoga, né, uma referência, mas não há nenhuma garantia de que seja necessariamente uma acusação contra a sinagoga judaica. Me parece mais uma acusação contra um movimento cristão, né, que se baseia em sinagoga, os judaístas ou os judaizantes, né, que o Senhor Deus acaba chamando esse processo de judaização de sinagoga de Satanás, que não é judaísmo e não é cristianismo, né? É uma negação dos dois, né? Acaba se tornando uma negação dos dois, acaba se tornando uma confusão sem fim, né? Mas isso é para depois. Nós estamos falando aqui da fidelidade de Deus à sua palavra, da fidelidade de Deus às suas promessas. É difícil encaixarmos o cumprimento das promessas de Deus para Israel no contexto de desenvolvimento que nós acreditamos para a propagação do evangelho, que nós chamamos de igreja. Dá trabalho, dá muito trabalho. E daí? Só porque é difícil para as nossas mentes limitadas, não significa absolutamente que seja impossível para Deus, né? Se faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus, Deus vai realizar. Agora, não estou preocupado com Israel, não estou preocupado com a igreja de Cristo sobre a terra. Eu falo para pessoas que, como eu, em algum momento pode ter alguma dificuldade em, como é perfeitamente normal na vida das pessoas, né? Será que eu estou dentro da minha vocação? Será que o que Deus tem para mim, de fato, corresponde às minhas expectativas, aos meus anseios, às minhas necessidades? Será que esse momento é válido? Será que a idade não interfere? Será que se eu fosse solteiro não seria melhor? Ou será que é importante que eu me case, tenha uma família para que depois? Chega do será. O importante é você saber que o que Deus tem para a sua vida, Deus não volta atrás. Deus não tem um plano emergencial. Deus não tem um plano de emergência. Deus não tem um plano A, B ou C. Se este plano não der certo, o Senhor Deus vai colocar em execução. Não, para com isso. Para com isso. O propósito de Deus, o plano de Deus para a sua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Por quê? É Deus quem se encarrega disso. E quanto ao que você está vivendo, se está num momento de dificuldade, você acredita que a sua comunhão com o Todo-Poderoso não está tudo que poderia ser, bem-vindo, bem-vindo ao planeta Terra, onde todos os homens e mulheres que buscam uma vida de comunhão com Deus têm a plena consciência de que nunca, nunca em momento algum, a nossa vida está num pleno domínio, num pleno exercício daquilo que nós achamos ou pensamos que poderia ser, o que seria possível, tá? Espiritualidade, ela se concretiza, essa dinâmica no contexto da realidade, realidade, realidade. A realidade nem sempre é agradável. A realidade fora de nós e a realidade dentro de nós. Se a Bíblia fala que nós devemos lutar contra as nossas paixões, é porque as paixões estão aí. Se a Bíblia ordena que nós devemos exercer domínio sobre as nossas emoções e sentimentos, é porque essas emoções e sentimentos estão aí. Nós devemos nos despir do velho homem, é porque esse indigesto, esse personagem desagradável permanece aí.
Se nós devemos nos revestir ou nos vestir do novo homem, é porque nós nos despimos dele de vez em quando. Né? Nós relutamos nessa entrega. O pensamento é um, a ação é outro. Foi assim na vida do apóstolo Paulo, foi assim na vida de todos os homens. E é assim nas nossas vidas também. Ou seja, nada de ficção, nada de fantasia. O poder de Deus se manifesta na realidade, na inteireza do nosso ser, do nosso caráter, da nossa disposição em apresentarmos diante de Deus aquilo que nós realmente somos, sabendo que em Cristo Jesus nós somos perdoados e seremos transformados gradativamente à imagem e semelhança daquele que nos amou e que nos perdoou. Portanto, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, o Altíssimo não rompe pacto, o Altíssimo não quebra aliança, o Altíssimo não abandona ninguém na jornada ou na caminhada. O Altíssimo não volta atrás na sua palavra. Deus não muda de ideia. Deus jamais mudou, Deus jamais mudará de ideia em relação a absolutamente nada daquilo que ele se comprometeu a realizar. Inclusive, o poder de Deus de amar, ele não muda. A disposição de Deus em amar não muda, absolutamente não muda. Não importando o momento, o ambiente, a situação, o estado emocional, psicológico, financeiro, seja lá o que for. Deus não mudou. Nós mudamos em nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossos sentimentos, em nossas convicções. Nós mudamos e às vezes atropelamos a nossa fé, as nossas convicções. E daí? Atropelou, caiu, levanta. Seguir em frente, sabendo que Deus não mudou. Ah, mas coisas aconteceram. Sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. Coisas sempre acontecerão, coisas boas e ruins. Parece que é o momento mais de levantar e decidir. Levantar ou aproveitar que está caído, né, já põe a cara no chão e clama a Deus, pede perdão pelos pecados, pelo fracasso, pelo insucesso, pela dúvida, pela incredulidade, pelas decisões aparentemente equivocadas. Ah, Senhor, se eu tivesse tomado uma outra decisão, abandona o si. Você tomou as decisões que você quis tomar. Você tomou as decisões que naquele momento pareciam ser as mais adequadas, convenientes ou corretas. A vida é assim. Todos nós tomamos decisões. O que nós precisamos é buscar a maturidade, ou seja, a responsabilidade. Senhor, eu decidi, eu agi, quebrei a cara. E vou levantar, vou decidir de novo. Conserta essa cara, porque eu vou continuar em frente. Me mantenha de pé, porque eu não vou desistir. Enquanto o Senhor não desistir de mim, eu não desistirei de ti. Esse é um caminho, essa é uma proposta. Essa é uma maneira de viver. Devorando os erros, o passado, mastigando, passando por cima, indo em frente. Não dá para consertar tudo, meu irmão. Não dá para corrigir todos os erros, meu irmão. Não dá para voltar atrás ao longo da sua vida. Ah, se eu tivesse conversado com aquela pessoa que me procurou, mas eu estava cansado, não tinha tempo, eu estava com pressa, ou meu filho estava doente. Esquece. Nós não somos Deus, nós somos servos dele. E nas nossas limitações, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Ponto. Às vezes um pouco menos, e quando tentamos um pouco mais, podemos fracassar de maneira fenomenal, triunfal. Agora, com o tempo, você adquire a maturidade, a experiência e a determinação para que o agir de Deus seja pleno na sua vida, seja coerente, não seja mais empolgação, né, menos barulho, né, seja algo mais sereno, algo pacífico, algo compatível com o caráter, com a personalidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio livro de Apocalipse, eu estou me alongando, que é uma fase de transição, poderia ter feito vários textos outros, mas eu quis
deixar assim, porque é um registro também que eu seguirei depois no futuro. Os dons e a vocação, os dons e o chamado são irrevogáveis. Não me interessa contra o que você tem lutado. Não é problema meu, não é assunto meu. Não diz respeito ao propósito da minha vida. Não me interessa com quais armas, com quais ferramentas ou com quais motivações você tem lutado, você tem vivido. O que me importa dizer é que os dons de Deus, a vocação de Deus, o chamado de Deus para a sua vida é irrevogável. Deus não muda no seu propósito. Você pode colocar música no mais alto volume, você pode ir para os eventos mais barulhentos, você pode se cansar, você pode praticar esporte, você pode fazer o que quiser para tentar calar o chamado de Deus, mas isso é impossível. Você pode ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida santa, aceitando o chamado de Deus, a vocação de Deus para você. Porque os dons de Deus, as bênçãos de Deus, são irrevogáveis. Ele tem te abençoado e ele continuará te abençoando. Os dons e a vocação de Deus não voltam atrás. Ele te chamou porque ele te ama. Apocalipse é o livro que nos mostra que valerá a pena. Quem foi levado até a consumação dos séculos, quem presenciou, ainda que parcialmente, o desvendar, o revelar da glória de Deus, da glória de Cristo, nos disse que valerá a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel a Jesus Cristo. Disse aqui o apóstolo, a palavra do Senhor, Apocalipse 21, do 1 ao 7. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Apocalipse até o 7. Declarou-lhes ainda: E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu espero que você acredite. Na eternidade terá valido a pena. Valerá a pena. Quando João é levado ao fim da história, ao revelar, ao manifestar-se da glória de Cristo, numa visão, porque João é levado aos céus. E levado aos céus, o futuro se apresenta como o presente se apresenta. E Jesus diz para ele: tudo está realizado. Eu sou o princípio, sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo está realizado. Tudo está preparado. Absolutamente tudo está sob o domínio, sob o controle de Jesus Cristo. Tudo. Tudo. Jesus Cristo não disse para João: João, algumas coisas já estão prontas. Tá? Algumas coisas eu já deixei prontas, pode ficar tranquilo. Não, ele disse o quê? Tudo, absolutamente tudo.
Grande parte da luta do cristão, grande parte da luta da pessoa temente a Deus, da pessoa religiosa, diz respeito a essa entrega total a Deus, que tem o controle de absolutamente tudo. Porque nós confundimos o plano de Deus, o propósito de Deus, com parte das nossas emoções, sentimentos, né? O pecado que nos assedia e coisas desse gênero. Mas o Senhor Jesus declara: tudo, absolutamente tudo está realizado, tudo está pronto, está tudo preparado. Não existe absolutamente nada, nenhuma área da nossa vida, nenhuma área da sua vida que não esteja sob a visão, sob o olhar atento do Todo-Poderoso Deus. Medita na palavra de Deus, que Ele vai mostrar para você o que Ele está vendo, que Ele vai mostrar para você o que você não está querendo enxergar, que Ele vai conceder a você a força que você acha que não tem mais, que Ele vai colocar na sua mente a determinação que você acredita que tenha perdido. Confia nele, porque tudo Ele já realizou. Não é mais como confia nele, mas não. Confia em Deus, confia em Cristo Jesus, porque Ele já preparou tudo. A eternidade já está pronta. A eternidade já está preparada. Tudo que Deus tem para manifestar à humanidade, àqueles que nele creem, já está preparado. A cidade que vem dos céus, o reino de Deus não será construído no soco, na pancada, na paulada, ou no decreto presidencial, ou por votação do Supremo, meu irmão. É o próprio Senhor Deus quem realizará, quem consumará, quem manifestará o reino eterno dele. Não precisa ter medo, pode seguir em frente. E para encerrar aqui, Apocalipse 22, do 10 ao 14, que diz a mesma coisa. Que diz a mesma coisa. Aqui, ó, e acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, por quanto tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão, a recompensa que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Não ocultes as palavras desta profecia. Todas as profecias da palavra de Deus. Como você vai revelar, manifestar a verdade da palavra de Deus se você não se dedica à meditação, ao estudo, à contemplação da palavra de Deus? É importante que você adote essa prática na sua vida. E é o que diz aqui, ó. Para de se preocupar com o outro. Para de tentar justificar ou santificar o outro. Disse o Senhor Jesus mesmo, ó, que o injusto continue como ele quer viver. Que o mundano continue na sua impureza, na sua imundície. Mas o justo que se firme na prática da justiça. E o santo continue a buscar a santificação. Ou seja, cuida de você. Cuida da sua vida. Cuida do seu corpo, cuida do seu espírito, cuida da sua mente, cuida da sua fé. Guarda o seu coração. Guarde-se para o Senhor Jesus. E o outro? Confia em Jesus Cristo. Quem salva é Ele. A partir do momento que você dedica a sua vida a Ele, as suas lutas, as suas aflições estão sob o controle dele. As suas necessidades estão sob o controle dele. Jesus é um bom Senhor. Jesus é o bom pastor. Jesus é o guardião da nossa alma. Jesus é o guardião das nossas vidas. Jesus é aquele que nos resgatou das trevas. Você acha que ele não vai nos proteger das ciladas que nos armam pelo caminho? Você acha que ele não tem conhecimento de todo o mal que se levanta para tentar destruir as nossas vidas? É claro que ele tem conhecimento.
muito mais perfeito, muito mais pleno e profundo do que nós mesmos. Nós não temos condições, e também a nossa consciência não suporta, não temos condições de saber absolutamente tudo o de que o Senhor Jesus nos tem protegido e nos tem guardado ao longo das nossas vidas. E Ele tem coisas maiores e melhores ainda. Cuide-se. Não é egoísmo. Não é egoísmo. É humildade. É humildade. É justamente o oposto. Para de correr atrás do ímpio, do imundo. Ele está sendo usado como isca, Satanás está usando ele como isca para te levar para a imundície. Para de correr atrás desse pecador aí. Satanás está usando ele como isca para te levar para o pecado, para te levar para a imundície, para te levar para as trevas. Para de fantasiar que a sua vida lá vai fazer alguma diferença, porque não vai. A sua vida só fará diferença quando ela está verdadeiramente unida à vida de Cristo Jesus. Persevera, confia em Deus, busca viver de acordo com a vontade de Deus. É difícil? É difícil. E qual o problema de ser difícil? Nunca foi nada fácil. Mas o importante é que o Senhor Deus declara: valerá a pena, porque há recompensa. A recompensa é grande, a recompensa é eterna. E a sua vida se unindo à fonte de vida vai iluminar a vida daquele infeliz, daquela infeliz, daquele pecador, daquela pecadora, daquele ímpio, daquele injusto. O Senhor Deus tem um controle sobre essas coisas. Para de tentar laçar as pessoas e trazê-las ou levá-las à marra aos pés de Cristo. Confia nele, porque tudo ele já realizou. Não permita que Satanás te enrole, te engane e faça de você um obstáculo, um tropeço, um problema para o agir de Deus. Entregue a sua vida a Ele, confia nele. Nós apresentamos esses textos da palavra de Deus como motivação para um momento de transição, para um momento de fortalecimento, para um momento de consolidação, para um momento de estabelecimento de propostas, de projetos, de jornada, de caminhada, de viver, de vida espiritual, de vida social, de vida familiar, de vida religiosa, de vida política, vida econômica, de vida. Aprenda a desfrutar de Deus. Permita que Deus gere em você a força, a energia, a coragem, o amor que você precisa para proclamar, para viver o reino de Deus nessa terra. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz. Querendo Ele, retornaremos em breve. Deus abençoe a todos.